Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Materiais Dentários 2, tá? E o tema que nós vamos começar a trabalhar essa semana são os materiais de moldagem, tá? É um material que ainda não foi visto, né? Então temos muitas características diferentes, específicas para conhecer sobre a moldagem, tá? Antes de começarmos propriamente a falar sobre moldagem e os materiais que fazem a moldagem, a gente precisa recapitular alguns conceitos que vimos até agora. Nem tanto conceitos, mas situações específicas, digamos assim, tá? Nessa imagem, por exemplo, nós temos uma estrutura dental, né, íntegra, rígida, sadia, não é? Esse aqui é o dente 11, é o incisivo central superior, tá? Do lado direito. E aqui eu tenho essa outra estrutura dental, né? Em um tamanho menor, que ela passou por um preparo protético, certo? E ela precisa receber uma coroa, tá? Para recuperação da estética, para recuperação da função, da mastigação, certo? Esse dente aqui é o incisivo central superior do lado esquerdo, esse é o dente 21, tá? É o oposto desse dente aqui. E aí nós podemos identificar que eles estão, né, com anatomias e com características diferentes. O que foi que nós vimos até agora com relação a essa situação aqui, né? Esse é um dente que, como eu falei, ele tem um preparo protético e ele vai receber uma coroa aqui, que vai ser cimentada, não é isso? Essa coroa, a gente vai colocar o cimento nessa coroa, para ela ser uma coroa fixa, para que ela fique em posição, não é isso? Mas tem uma outra coisa importante que a gente precisa também estar atento. Como é que eu vou fazer uma coroa para esse dente aqui, de que maneira que ela seja semelhante a essa outra estrutura dentária, que ela tenha uma anatomia correta, que ela fique que ela exerça a sua função correta também, certo? Então, para que eu consiga outra coisa, como é que eu vou adaptar essa coroa aqui nessas bordinhas, né? Aqui nessa situação, nesse local da gengiva. Ela tem que ser uma coroa muito bem adaptada. Então, tão importante quanto o processo que vai manter essa coroa em posição, que é a cimentação, existe também um processo anterior, que é um processo que vai originar, né, que a gente vai produzir essa coroa protética que vai ficar aqui em posição. E para que a gente forme, digamos assim, para que a gente produza essa coroa, a gente precisa ter uma cópia, né, digamos assim, a gente tem que ter um registro de toda essa região aqui, dessa estrutura dentária, né? Eu preciso de uma coroa que fique bem adaptada, olha, em toda essa região aqui do dente preparado, entendeu? E como é que eu vou produzir, digamos assim, uma coroa que fique muito bem adaptada se eu não fizer uma cópia? Então, eu preciso registrar, tá? Esse preparo aqui, esse preparo dentário, todos esses detalhes do dente aqui, tanto nessa parte da gengiva como nessa parte da coroa, para poder produzir uma coroa satisfatória para essa estrutura dentária, tá? Então, aqui da mesma forma, ó, só que aqui eu tenho os dentes 11, o 21 e aqui o dente 22, né, que é o incisivo central superior do lado esquerdo. Esse é o dente 22, tá? E esse dente 22 também, de maneira semelhante, ele tem um preparo protético, ele precisa receber uma coroa, não é isso? A coroa, olha, agora eu tenho a coroa instalada aqui, tá? Essa é a coroa fixa do dente 22 dessa estrutura dentária aqui. Então, mas para que eu consiga produzir essa coroa, tá? Eu preciso copiar esse preparo protético, eu preciso ter um registro desse preparo protético, porque essa coroa precisa ficar muito bem adaptada nessa estrutura aqui, tá? E aí, eu só vou conseguir isso se eu tiver esse registro, tá? Essa cópia, tá? E essa cópia é o que nós chamamos de moldagem, tá? Então, o ato de moldar, a moldagem de uma estrutura dentária, é o ato de fazer uma cópia dessa estrutura, tá? E tanto pode ser de uma única estrutura dentária, né? Uma cópia parcial, digamos assim, de 3, 4, 5 dentes, como também pode ser uma cópia de todos os dentes, de todas as estruturas, tá? Então, a moldagem é o ato de moldar, tá? É o ato de executar uma cópia
das estruturas bucais, tá? Então, como tá aqui, essa moldagem tem o objetivo de reproduzir, ou seja, de copiar com materiais apropriados o arco dental do paciente, certo? E aí, tanto pode ser o arco completo, maxila total, mandíbula total, ou pode ser uma parte dos dentes, né? Uma hemimaxila, o lado direito da maxila, o lado esquerdo da maxila, da mesma forma para a mandíbula, tá? Uma outra coisa, essa cópia, ela pode ser uma cópia extremamente precisa, de mínimos detalhes, ou então ela pode ser uma cópia mais geral, entendeu? Uma cópia que não é tão detalhada, que não é tão precisa, e aí existem materiais que fazem essas duas coisas, a gente vai ver mais pra frente, tá? E uma outra coisa importante é que a moldagem, ela precisa copiar toda a região que está em estudo. Por exemplo, preciso copiar estruturas dentárias e muitas vezes é preciso copiar até aquele detalhezinho da gengiva, como nós vimos nas imagens anteriores, entendeu? Então, aquela coroa fixa, ela vai ficar adaptada na estrutura dentária ali e tem aquela região gengival, ó, deixa eu voltar aqui. Tem essa região gengival aqui, olha. Então, a coroa tem que estar muito bem adaptada nessa região gengival. Então, para fazer isso aqui, para que a coroa fique bem adaptada nessa área, eu preciso também ter uma cópia muito fiel dessa região, certo? Então, a moldagem, ela vai fazer o registro, a cópia de toda a região, né, de toda a estrutura, né, que tá ali naquela área que a gente precisa analisar para produzir uma coroa protética, certo? Então, a moldagem, ela é esse ato de moldar e de reproduzir, tá, com os materiais apropriados, as estruturas bucais, seja dente, seja gengiva, tá, seja o céu da boca, né, ou o palato. Então, todas as áreas, elas podem ser copiadas, né, a gente pode trabalhar com essa cópia através desse ato da moldagem, tá? E aí, a gente precisa falar sobre esses 4 conceitos iniciais importantes, certo? A moldagem, nós acabamos de tratar um pouco dela, né? A moldagem é o ato para obter o molde, certo? Então, quando a gente fala assim, Ilana, eu vou precisar fazer uma moldagem da maxila. Então, isso significa que o paciente vai fazer um registro ou uma cópia da maxila. E a maxila inclui o quê? A maxila tem dentes, a maxila tem tecido mole, a maxila tem o palato duro ou o céu da boca, a maxila tem gengiva, tá? Então, quando a gente fala que vai fazer uma moldagem da maxila, a gente vai fazer uma cópia de todas essas estruturas da maxila, certo? Então, isso é a moldagem, é o ato para obter um molde. E o que é o molde? O molde, gente, é também chamado de impressão, ele é caracterizado, ele é uma reprodução negativa, tá? Porque é uma reprodução inversa das características dos tecidos no material de moldagem, tá? Então, esse molde é o que a gente, é o registro invertido, por isso que a gente diz que é um registro negativo, tá? Das características da área que a gente copiou. Então, na maxila, essa imagem aqui, ela tem uma moldagem de uma maxila. Então, aqui eu tô vendo toda a estrutura da maxila, só que de maneira invertida. Essas áreas aqui são as áreas dos dentes, tá? Essas áreas aqui, olha, ao redor, é a região da gengiva, certo? Aqui eu tenho a região do palato duro ou céu da boca, tá? Aqui eu tenho a região acima dos dentes, tá? Aqui é a região de gengiva, né? O tecido de suporte, certo? Então, só que isso aqui tudo eu tô vendo de maneira invertida. Por isso que é uma reprodução negativa das características das estruturas na nossa boca, certo? Esse é o molde. Depois desse molde, eu vou adquirir um modelo. E aí o modelo já é uma reprodução positiva das estruturas que a gente fez a moldagem, tá? Então, aqui, olha, eu tô visualizando um modelo tanto da maxila como da mandíbula, que eu tô vendo numa visão lateral, certo? Esses aqui são os dentes molares, ó.
Aqui eu tenho os dentes pré-molares, aqui os dentes caninos, superior e inferior, incisivos laterais e aqui o incisivo central superior, tá? Então, essa é uma vista lateral, é como se a gente estivesse vendo a boca por esse ângulo aqui, certo? E percebam que agora a gente tem uma cópia, um registro, como se fosse da nossa boca, como se a gente estivesse vendo a boca, só que, como é que eu posso dizer? A gente tá vendo todas as estruturas fora da nossa própria boca, né? Digamos assim. Então, eu faço a cópia, que é a moldagem. Da moldagem eu tenho um molde, que é uma reprodução negativa das estruturas bucais. A partir desse molde eu vou obter um modelo, que é uma reprodução positiva de todas as estruturas da boca que foram copiadas, tá? Em formato real, tá? Então, assim, qualquer problema, qualquer alteração que exista numa estrutura dentária, na gengiva, no palato, tá? A gente vai ter essa visualização nesse modelo, certo? Então, uma outra coisa também que é importante chamar a atenção de vocês é que esse modelo, a moldagem, na verdade, lembra que eu falei que a moldagem ela pode ser tanto de toda a estrutura, né, ou de toda a maxila, ou de toda a mandíbula, ou então só da metade, de uma M maxila, ou de uma M mandíbula, tá? Que é como a gente tem aqui, ó. Então, nesse caso aqui, olha, foi feita uma moldagem dessa região aqui da mandíbula, tá? Não foi feita a moldagem da mandíbula toda, só tem a moldagem aqui de uma parte da mandíbula, de metade da mandíbula. E aqui eu tenho o modelo dessa região aqui que foi moldada, tá? Não é a mesma estrutura, tá, gente? É só a título de exemplo, mas essa parte aqui, esse modelo, ele indica que foi feita uma moldagem apenas de parte da mandíbula, certo? Então, esse modelo, essa moldagem pode ser total ou pode ser parcial, tanto para maxila como para mandíbula, tá? E aí tem uma outra coisa muito importante, que é o dispositivo que a gente usa para fazer essa moldagem, né? Porque a gente não pode, como é que eu vou colocar o material na boca do paciente, remover esse material, dar origem a um modelo, tá? Então, eu preciso de um dispositivo que leva o material de moldagem para a região que a gente vai fazer a moldagem. E esse dispositivo é a moldeira, tá? Na moldeira é onde a gente coloca o material, tá? Colocamos o material de moldagem na moldeira, levamos até a boca do paciente, esperamos o material entrar em presa e aí a gente remove, tá? Então, essas moldeiras, existem uma diversidade de tamanhos de moldeiras, tá? Porque muitas vezes nós precisamos fazer moldagens de crianças, de adolescentes, de adultos, de pessoas com idade mais avançada, entendeu? E cada boca, né, as estruturas bucais, elas vão se alterando, né, ao longo do tempo, vão crescendo, né, da infância para a fase adulta. Então, essas estruturas bucais, elas vão se alterando com o tempo e a gente precisa de um dispositivo adequado, tá? Que no caso é a moldeira. E aqui eu tenho exemplos, olha, de moldeira. Essa moldeira aqui é uma moldeira plástica, que inclusive é muito utilizada hoje em dia, certo? Ela é mais flexível, ela tem diferentes tamanhos também, certo? Mas preferencialmente pelo conforto para o paciente, a gente usa muito dessa moldeira plástica aqui. E tem essa moldeira metálica, que também pode ser usada, entendeu? Não tem problema, isso aí vai da opção, da escolha de cada cirurgião dentista, tá? Então, isso aqui, existem esses tipos de moldeira. Lembrando que essa moldeira aqui, que tem essa característica, ó, tem essa parte aqui, é a moldeira para arcada superior, certo? Porque aqui é feita a cópia, né, a moldagem do palato duro, tá? Do céu da boca. E essa aqui é a moldeira inferior, da região inferior, porque aqui, ó, eu não tenho como copiar essa parte do assoalho da boca por conta da presença da língua, né? Então, aqui eu só faço a cópia das estruturas dentárias e aqui é o espaço, digamos assim, para a língua, certo? Então, essa é uma moldeira para arcada inferior e essa é uma moldeira para arcada superior, tá? Percebam que essas moldeiras aqui, elas são perfuradas, né? Ela tem essas estruturas aqui perfuradinhas, não é isso, ó?
Então elas são perfuradas e que tem a sua função, tá? Esses furinhos, eles são importantes, na aula prática a gente vai ver isso melhor. E existem aquelas que são lisas, ó, que não tem nenhum furinho, certo? Podem ser das duas formas também. Essa aqui é uma outra moldeira plástica, tá certo? Ó, inferior e uma moldeira superior. E ainda nós temos as moldeiras, olha, parciais, tá? Que são as moldeiras que vão copiar só uma parte das estruturas, né? Que é aquilo que eu falei também anteriormente. A gente pode fazer uma cópia de toda a maxila ou de toda a mandíbula, ou então podemos fazer a cópia, a moldagem só de uma parte, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, ou da região anterior, certo? Então a moldeira é o dispositivo que a gente coloca o material de moldagem, leva para a boca do paciente, espera esse material tomar presa e tira da boca do paciente, tá? Então, o ato da moldagem, para a gente fechar essa ideia, certo? Do ato da moldagem, nós vamos obter um molde, certo? O molde, lembrando, é a reprodução negativa das estruturas bucais, das estruturas que a gente copiou, tá? E o modelo é o produto final, digamos assim, que a gente adquire desse molde, né? É uma reprodução positiva das estruturas bucais, tá? E aí, gente, em cima desse modelo, voltando agora lá para o início da aula, né? Em cima desse modelo é que a gente vai trabalhar, é que a gente vai produzir a coroa fixa. Esse modelo é o que ele pode ter inúmeras funções, tá? A gente fala muito de modelos de estudo, porque a gente vai poder analisar a boca, a estrutura, como se ela estivesse na nossa mão, né? Porque na cavidade bucal, fazer uma análise de uma estrutura dentária assim, o que é que a gente tem na boca? Na boca tem a umidade, tem a saliva, ficar com a boca muito tempo aberta causa desconforto, tem a gengiva, tá? Então tem uma série digamos assim, de dificuldades que podem acontecer para que a gente faça um estudo, uma análise adequada do procedimento, tá? Então, para isso, a gente faz a moldagem, obtém o modelo e fora da boca, né, a gente consegue estudar melhor toda essa região, fazer o preparo, produzir uma coroa protética fixa, certo? Lembrando que essa coroa pode ser unitária ou ela pode ser uma ponte protética, né? Mais dentes aqui podem ser preparados, tá? Então, em cima desse modelo, a gente vai trabalhar para depois colocar a prótese fazer a cimentação da prótese na cavidade bucal, certo? Então, ó, é aqui no modelo, esse é um modelo, tá? Um modelo de estudo, certo? Olha, e aqui eu tenho o preparo das coroas fixas no modelo. Então, eu preparei aqui no modelo. Esse modelo não é uma reprodução positiva da boca, então tudo que eu fizer aqui no modelo, eu vou conseguir reproduzir, eu vou colocar na boca, tá? Eu vou colocar na estrutura dentária, porque ele tem ele copiou a estrutura da boca exatamente como ela é, tá? Então, eu preparo tudo fora da boca e depois eu levo para a boca do paciente, tá? Faço a cimentação, faço a instalação da coroa, de uma, duas ou até mais coroas, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Essa é uma parte introdutória, tá? Então é preciso entender essa questão da moldagem primeiro, de como isso é feito, para que agora vocês consigam assimilar melhor, tá? O material em si, né? O material de moldagem, a sua utilização e as suas características, ok?